Mas o que acontece é que, por incrível que pareça, esse protestantismo que surge, protestantismo histórico, ele era um agente transformador na direção da modernidade. Quem pensava em estudo, em conhecimento, em progresso, Educação para todos. educação é que se associou a esse protestantismo original que se estabelece no século XIX, apesar de muita perseguição, apesar um protestante não podia ser enterrado no mesmo cemitério. Até isso. E por que foi fundado Mackenzie? Porque o protestante não pode estudar numa escola comum. Então existe uma repressão, né? Ele não poderia ser enterrado num cemitério católico, que era Campo Santo. Aí tem que ter outro cemitério protestante. Como Por isso que foi fundado. Foi em função dessa relação de discriminação, né? E aí fica difícil da gente achar que tudo bem com esse tipo de procedimento, né? E por incrível que pareça, principalmente por trabalho de gente leiga, principalmente por gente que saiu distribuindo a Bíblia pelos interiores do Brasil, esse protestantismo começa a se desenvolver e a crescer e vai ter um impacto muito significativo na formação da realidade brasileira, mas a gente vai ter uma transição, né? No começo do século XX a gente tem uma chegada dos chamados movimentos pentecostais, com dois muito distintos, que é as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, né? Chegando aí com dois missionários suecos, conhecido, né? O famoso Gunnar Wingren e Daniel Berg, e Luigi Francescon na Congregação Cristã do Brasil, ítalo-americano. E esse movimento começa, vamos dizer, a adquirir contornos, especialmente a Assembleia de Deus, mais de brasilidade, criam, digamos, uma igreja muito peculiar à realidade nossa aqui. E depois da década de 50 começam movimentos novos, que são igrejas de cura divina, movimentos como a Igreja Quadrangular, depois a Igreja da Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor. E aí, a partir de 1977, nasce um negócio muito diferente chamado neopentecostalismo. Então, a pergunta que a gente coloca é o quê? Aquilo que é protestantismo raiz, que tem a sua presença no Brasil, eu acho que é mais, vamos dizer, detectável nas igrejas históricas, ele passa por um processo que é até difícil de analisar, né? Porque nesse meio pentecostal, como a coisa se distancia em muitos aspectos, algumas dessas igrejas antigas proibiam estudar, imagina. A tradição protestante, por definição, ela se opôs ao jeito medieval de ser, valorizando o estudo e o aprofundamento cultural, né? E esse pessoal entra numa pegada meio obscurantista, né? E quando chega o neopentecostalismo, aí eu não sei, acho que eu vou jogar a batata quente na mão do Franklin, na sua, para saber se esses movimentos neopentecostais podem ser considerados protestantes, ou a gente está vendo uma outra coisa aí diferente.